Depois do vídeo de ontem, o João me mandou uma pergunta, se tem alguma outra base numérica além da decimal que eu sou fluente. A resposta para isso é não. Mas tem outras bases numéricas que são muito úteis, não pela capacidade de representar números, mas para representar bits. Vocês sabem, os bits são os elementos lógicos básicos de um computador. Eles são como interruptores, que podem estar ligados ou desligados, 0 ou 1. Por isso, a primeira dessas bases é a binária. Mas a base binária tem um grande problema. Vocês viram nos vídeos passados que os números começam a ficar bem grandes. E dependendo do que você está fazendo, quando você precisa lidar com bits e você precisa representá-los, começar a lidar com um monte de zeros e de uns começa a ficar muito difícil de escrever, muito difícil de ler e muito propenso a erro. Então, tem uma outra base que a gente usa para fazer isso, que é a base hexadecimal, a base 16, que a gente falou em outro vídeo, e eu não escolhi ela por acaso. A base 16, ou hexadecimal, ou também conhecida nas quebradas como hexa, ela usa 16 símbolos, os algarismos de 0 até 9 e as letras A, B, C, D, E, F, significando os números 10, 11, 12, 13 e 14. Ela tem uma propriedade muito interessante com a base binária. Cada algarismo hexadecimal entre 0 e F corresponde a 4 algarismos na representação binária, ou seja, a 4 bits. Eu coloquei a tabelinha aqui do lado, vocês podem ver o 0, o 1 até o F, vocês conseguem representar em 4 bits. O próximo número, que seria o 16, já seria o quinto bit, e é isso, né? Então, representando desse jeito, coisas que seriam um caminhão de zeros e uns acabam ficando bem mais curtinho e aí fica mais fácil de ler. Eu peguei aqui um exemplo do Linux. Para quem não conhece o Linux, ele é um sistema operacional, que nem o Windows, que nem o Android, o iOS, e ele é aberto, ou seja, dá para ver o código-fonte. E eu procurei, e nem precisei procurar muito, eu acho, ó, isso aqui é um número hexadecimal. O 0x é para diferenciar de um número decimal, né? E eu vou escrever ele aqui embaixo. Esse número aqui corresponde a um 1 seguido de 31 zeros. É muito mais fácil escrever ele desse jeito do que do jeito que está aqui embaixo. Então, no fim das contas, mesmo quando a gente está trabalhando em outra base, a gente não está preocupado em representar o número 100, o número 200, a gente está preocupado em representar bits. Então, não, eu não sou fluente em nenhuma outra base. Mas tem uma outra aplicação do hexadecimal que eu acho que vocês vão gostar bem mais. Entendendo de hexadecimal, vocês vão entender por que quando você tira aquela foto daquele pôr do sol maravilhoso, aí você mostra pro seu amigo e fala, putz, não dá para ver, tava muito mais bonito. Mas esse eu vou contar no próximo vídeo. Tchau!